Olá, se você ainda não me conhece, eu sou a Ana Paula, do Instagram Minga Linda Artesanato. Esse é o primeiro de uma série de 4 vídeos que eu vou estar colocando aqui no Instagram TV sobre alguns pontos, algumas questões a respeito de mulher, né? Ontem comemoramos o Dia Internacional da Mulher. No mundo inteiro foi falado, ainda está sendo falado sobre a vida das mulheres, o que é importante, as lutas, os direitos e etc. E nós, como mulheres cristãs, também podemos parar para pensar um pouquinho sobre isso, sobre os aspectos da vida da mulher, biblicamente, e daquilo que Deus espera que nós façamos e da forma como Deus espera que nós vivamos. Nesse primeiro vídeo, nós vamos tratar sobre trabalho e sobre a identidade feminina, como isso se relaciona com o que fazemos na nossa vida. E vocês vão ver que ao longo dos 4 vídeos eu vou usar trechos de livros consagrados, que já fica aí minha recomendação se você ainda não tem, se você ainda não leu. É uma ótima oportunidade de ler livros de qualidade que vão nos ensinar muitas coisas a respeito do que a Bíblia fala para nós e do que Deus espera de nós como mulheres. Então, eu vou ler um trecho e depois a gente comenta alguma coisa brevemente para que nós guardemos no coração essas verdades. Nesse sobre trabalho, eu vou usar esse livro aqui, Mulher Cristã e Bem-Sucedida, da Caroline McCulley e Nora Schenck. Eu vou ler a parte do capítulo sobre identidade, o trecho que subtítulo Investir no Eterno. Tenho uma amiga que é artista. Em minha casa, possuo diversos quadros pintados por Heather, trabalhos que encomendei por desejar ter um de seus originais. Mas, com frequência, Heather luta com sua identidade de artista. Seu círculo de amigos, especializados em artes, passou a fazer coisas impressionantes e muito legais no mundo artístico, à exceção dela e de mais uma amiga, também uma jovem mãe ocupada com a família. Algumas vezes, Heather fica desanimada com isso, mesmo que seu marido a encoraje a pintar no estúdio em casa e garanta que ela reserve tempo para isso. Heather também é professora de belas artes, ocupando-se em inspirar a próxima geração a amar a criatividade. Quando ela pensa no que seus colegas de faculdade já realizaram, isso não lhe parece tão importante. Ouço isso de muitos artistas. A identidade de artista parece ser maior e sufocar quaisquer outras. Mas esperem. Ouço mesmo de meus amigos no campo da medicina. A identidade do cirurgião parece ser muito mais importante que os demais rótulos. Existe também o designer, gráfico, industrial, de moda ou de interiores. E essa identidade também parece prevalecer. Não vamos nos esquecer do chefe, ou de Washington, D.C., onde as pessoas que ocupam cargos elevados são assim referidas como senadores, membros parlamentares, presidente, etc. Você sabe que chegou ao topo quando tem uma grande equipe e estagiários que simplesmente se referem a você pela sua posição. Senhor presidente, senhora diretora, etc. Quando o nosso trabalho for a nossa identidade, qualquer mudança pode abalar esse senso. A comparação com as outras pessoas pode nos forçar a maximizar a própria identidade. Todos nós sentimos isso. É o anseio por significado, por ser reconhecido e conhecido, por ter nossos esforços e realizações validados. Isso não é novidade. O autor de Eclesiastes já via essa situação. Em Eclesiastes 4:4, a Bíblia nos diz: Então vi que todo o trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. A versão do Novo Testamento desse entendimento vem de 1 Timóteo 6, versículos de 6 a 7. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Nosso pastor diz que Eclesiastes desafia a busca por sucesso. Não podemos justificar nossa existência por aquilo que fazemos. Não podemos justificá-la por meio de uma promoção, um enorme bônus ou a capacidade de alimentar a família só com comida orgânica. Você não pode justificar sua existência por meio de seus cartões de boas festas ou pela palestra que deu e foi bem recebida.
Não se pode justificar sua identidade pelos imensos seguidores no Twitter ou pelo seu blog de mamãe ideal. Essas tentativas de alcançar alguma medida de sucesso são vaidade, conforme diz Eclesiastes. Ansiamos pela perfeição em nosso trabalho e no que somos, e isso só é possível por meio de Jesus. Jesus teve uma vida perfeita que nós não conseguimos ter. Pagou a pena de nossos pecados, o que era impossível para nós, e ressurgiu da morte, para que um dia possamos ressurgir se confiarmos nele para o dom da vida eterna. O que precisava ser feito, já foi feito. Até lá, vamos investir. Investimos daquilo que recebemos a fim de multiplicar seus dons para a sua glória. Assumir uma atitude de investidor significa que podemos abrir mão da preocupação quanto ao que temos e a quem somos no momento, e em vez disso, viver por aquilo que é eterno. Não para o dia em que formos premiados como funcionário do mês, não para o dia das mães, quando finalmente teremos no colo nosso bebê, não para o dia em que flutuaremos pelo corredor da igreja em direção ao noivo que é só sorrisos, não para o dia em que nos tornaremos sócios da empresa, não para o dia em que finalmente poderemos nos aposentar confortavelmente. Jesus diz que o dia pelo qual devemos viver será quando ouvirmos sua voz. Muito bem, servo bom e fiel. O que eu queria que a gente pensasse sobre esse trecho? O capítulo inteiro, de onde eu tirei esse trecho, é muito interessante. Ele vai falar sobre como a gente se define por aquilo que a gente faz. Eu tentei escolher um trecho que falasse, que deixasse bem claro isso. Isso é uma realidade para nós hoje. A gente se define porque é bom. Ela é uma artista, ela é uma cantora, ela é uma servidora pública, ela é mãe, ela é dona do lar, ela é dona de casa. As coisas que a gente faz são o rótulo que nos definem como pessoas. Mas isso não pode ser o sinal de sucesso da gente. Nós, cristãos, não podemos tomar como sucesso, como bem-sucedida aquela pessoa que alcançou bons resultados naquilo que faz, principalmente em sua vida. Esse é um critério do mundo, não um critério bíblico. A nossa identidade não está naquilo que a gente faz. Se você parar para pensar, é por isso que muitas vezes as mulheres que ficam em casa, que não trabalham fora de casa, são menosprezadas naquilo que fazem. Por quê? Porque o serviço do lar não é considerado como algo importante ou como algo que exija um conhecimento a mais, como algo que exija um desenvolvimento intelectual maior, o que é uma mentira. O trabalho do lar, ele é uma grande escola para o mundo. Se você trabalha na sua casa, na sua família, mesmo que você não trabalhe exclusivamente em casa, mesmo que você trabalhe fora, mas se você tem a vida do lar bem ajustada, você tem que lidar com diversos tipos de crise, diversos tipos de esforços, diversos tipos de situação que vão te preparar para trabalhar no mundo, vão te preparar para o mercado de trabalho, por exemplo. Mas mesmo desconsiderando isso, a gente consegue entender por que as donas de casa são tão menosprezadas, porque é isso que é tido como o sinal de sucesso no mundo de hoje. Só que nós não podemos embarcar nesse pensamento. Isso é contra a realidade do cristão. A nossa identidade não está no que nós fazemos, está em Cristo. O que deve me definir como pessoa não é ser mulher, mãe, filha, professora, funcionária, empresária, sócia, qualquer que seja a minha função. A síntese de quem eu sou é discípula de Jesus Cristo. Lá em João 13:35, Jesus diz: nisso conhecerão todos que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O que ele queria que fosse reconhecido nos seus discípulos era isso. Era que as pessoas olhassem para os que creem e os seguem e dissessem: esse é discípulo de Cristo.
Então ele disse, esse é o critério, isso é o que vai fazer vocês serem identificados como o quê? Como meus discípulos. Não como pescador, não como publicano, não como, seja lá qual for a profissão. O que vai fazer vocês serem reconhecidos, o sinal distintivo de vocês é ser discípulos. Isso serve para nós hoje. As pessoas têm que a nossa identidade tem que estar definida em Cristo, tem que estar definida em sermos cristãos, em sermos servos de Deus e não nas funções que exercemos socialmente. O modo de vida do cristão, ele independe do trabalho ou da função social que a gente exerce. O que isso significa? Se a gente para pensar, isso é o que torna a Bíblia atemporal. Não importa se foi na época em que mulheres não trabalhavam fora, ou se hoje, ou se no futuro talvez mulheres dominem o mercado de trabalho. Não importa. O modo de vida do cristão é pelos princípios bíblicos, pelos preceitos estabelecidos na Bíblia. E os preceitos não mudam. Os preceitos se aplicam, seja qual for a sua realidade social, seja qual for a sua realidade de trabalho, seja qual for a sua realidade de vida. Os preceitos bíblicos nunca mudam. E é por eles que nós somos definidos. É isso que define a nossa identidade. É viver de acordo com os preceitos que Deus estabeleceu. Quando a gente muda a nossa perspectiva, ou seja, a gente não é o que a gente faz. A gente faz o que a gente é. A gente reflete no nosso fazer aquilo que a gente é. A transformação que Deus operou no nosso coração é refletida no que a gente faz. E não o contrário. A gente não é transformado pelo que a gente faz. A gente não é definido pelo que a gente faz. Quando a gente muda essa perspectiva, aí a gente entende melhor como é possível viver de acordo com a Bíblia, seja em qualquer tempo, seja em qualquer situação. Então a reflexão que eu quero trazer para a gente hoje é: como nós temos vivido? Será que a nossa vida tem sido guiada pelos padrões do nosso trabalho? Ou o nosso trabalho tem sido definido pela vida que a gente deve ter? Eu quero trazer mais uma reflexão. O teu trabalho te define ou ele é um meio de glorificar a Deus através da tua vida? Pense nisso. E se você perceber que você está sendo definida pelo seu trabalho ao invés de ser definida pela sua fé, se arrependa, se coloque diante de Deus e peça ajuda a Ele para encontrar a verdadeira identidade. Aí você vai ter muito mais segurança, você vai ter muito mais tranquilidade e confiança para seguir adiante na luta diária, na lida diária e qualquer que seja o trabalho que te vier à mão para fazer.